Como falamos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, agora nós vamos falar sobre Sahasrara Chakra. Como já dissemos, este chakra é tido como, para alguns autores, como um dos chakras que não estão presentes em todos os seres vivos, em todos os, porque eles dizem que apenas os iluminados teriam acesso a este chakra. No entanto, vamos descrevê-lo porque ele faz parte desses 7 chakras. O sétimo dos chakras situa-se no alto da cabeça e relaciona-se com o padrão energético global da pessoa. Ou seja, toda a nossa energia seria, toda a qualidade da nossa energia seria âmbito deste Sahasrara Chakra. Como se manifesta essa energia é âmbito de Sahasrara Chakra. Quando estamos em um estado de iluminação, há um tipo de energia que nós transmitimos. Quando o Sahasrara Chakra está bloqueado, outras energias se manifestam em nosso corpo. Conhecido como o chakra da coroa, representado na tradição indiana por uma flor de lótus de 1000 pétalas na cor violeta. Sahasrara. Sahasrara se refere a milhares, centenas de milhares, na realidade. Centenas de milhares e Sahasrara chakra de pétalas. Porque são inúmeras conexões que a nossa mente pode fazer. Quando nós nos conectamos com a espiritualidade, inúmeras conexões podem acontecer. A isso se refere esse infinito número de pétalas desse chakra, dessa flor de lótus, com a qual se representa esse Sahasrara Chakra. Através dele recebemos a luz divina. A nossa conexão com a espiritualidade acontece através de Sahasrara Chakras. Alguns estudiosos apontam que a tradição de coroar os reis fundamenta-se, a antiga tradição, certo? Fundamenta-se no princípio da estimulação deste chakra, de modo a dinamizar a capacidade espiritual e a consciência superior do rei. Os Raja Rishis, como eram chamados na antiguidade esses reis, que não somente eram administradores, também eles eram sábios. Claro, estamos falando de uma época bem remota, na qual os reis, eles tinham de fato um cuidado com seu reinado. Eles tinham um cuidado, eles eram deuses na terra. E então a ideia de coroá-los com essas coroas, inclusive cheias de pedras preciosas, era justamente para ativar esse chakra da coroa. O próximo, o sexto chakra, chamado de Agya Chakra, um chakra muito peculiar. Agya Chakra, o sexto chakra, situa-se no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa, conhecido como o terceiro olho na tradição hinduísta. Está ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil. É o chakra da terceira visão. Alguns dizem que é o chakra que nos permite ver a realidade por detrás da verdade. Quando bem desenvolvido, pode-se indicar um sensitivo de alto grau. Enfraquecido, aponta para um certo primitivismo psicomental, ou seja, quando a pessoa tem uma visão turva, quando a pessoa tem uma visão um tanto grosseira, então isto denota um desequilíbrio de Agya Chakra. Talvez a partir de agora nós vamos ouvir uma pequena interferência no som, uma vez que começou a chover aqui em Capão Bonito.
estamos na época de inverno aqui e eventualmente chove para piorar o frio. Vocês estão vendo, estou de agasalho, porque aqui faz muito frio nesta época. Vishuddha Chakra. Vishuddha, muito interessante essa palavra, 2 vezes purificado. Vishuddha Chakra. O 5º chakra fica na frente da garganta e está ligado à tireoide. Relaciona-se com a capacidade de percepção mais sutil, com o entendimento e com a expressão da voz. Se diz que uma voz, o tom de voz, a coerência da fala e a clara transmissão do que se pensa são todos âmbitos de Vishuddha Chakra. Ou seja, é o chakra que estabelece a comunicação. Quando saudável, confere força de caráter, grande capacidade de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos, expressa entusiasmo. Em caso contrário, pode gerar doenças, ou seja, quando desequilibrado, pode se manifestar em doenças de tireoide, fraquezas de diversas funções físicas, psíquicas ou mentais, como apatia, tristeza, falência na capacidade de se expressar, medo de se erguer ou então tagarelice. Ou seja, é um chakra muito ligado, como já falávamos, ligado com o entusiasmo, com essa capacidade de sempre erguer a cabeça, essa capacidade de que não importa a situação em que eu esteja, hoje eu vou conseguir resolver tudo. E se não conseguir resolver tudo, paciência. Às vezes, o ser humano ele é abatido por problemas, certo? Problemas todo mundo tem. Agora, quando o Vishuddha Chakra está bem desperto, haveria mais capacidades de buscar soluções para os problemas e não simplesmente se deixar abater pelos problemas, ou seja, quando a pessoa fica derrotada. Esse sentimento de derrota aparece principalmente quando o Vishuddha Chakra está em desequilíbrio. O 4º chakra, o magnífico 4º chakra, Anahata. A palavra propriamente Anahata é uma palavra muito interessante porque ela denota aquele que não tem inimigos. É bem interessante. Outras pessoas podem pensar que essa pessoa seja inimiga de alguém, certo? Mas ela não tem inimigos. A isso se refere Anahata. O coração tem a capacidade de amar todos. Não quer dizer isto que todos queiram, se interessem e apreciem alguém. Anahata. O 4º chakra situa-se na direção do coração. Relaciona-se principalmente com o timo e o coração, ou seja, é uma região, certo? Tanto físico, coração, tanto físico quanto emocional. Sua energia corresponde ao amor e à devoção, como formas sutis e elevadas do sentimento e a emoção. É bem interessante esse termo devoção, porque é uma forma muito sutil de amor, certo? Quando falamos de amor, são muitos nuances que aparecem nessa palavra amor. E quando falamos de devoção, ainda se estabelecem mais detalhes, mais algumas diferenças entre amor e devoção. Quando em equilíbrio, desenvolve todo o potencial para o amor altruísta. E, no entanto, se enfraquecido, manifesta egoísmo e falta de dedicação ao próximo.
o indivíduo se fecha para as emoções ou mesmo a manifestação de sentimentos, o coração endurecido. Ou seja, às vezes o Anahata Chakra está tão debilitado que a pessoa, duas opções, ou não consegue perceber que está sendo amada, ou então não consegue manifestar o seu amor por outrem, por outras coisas. No aspecto físico também pode derivar o desequilíbrio de Anahata Chakra, melhor dizendo, em doenças cardíacas. O terceiro chakra, um nome muito interessante, Manipura. Manipura, Mani se refere a uma joia, Pura se refere a uma cidade. Tal é a importância que os Vedas dão ao sistema digestivo. O sistema digestivo principal se encontra na nossa região abdominal. O chakra abdominal, o chakra do umbigo especificamente, é chamado de Manipura. O chakra do plexo solar, situado na região do umbigo ou plexo solar, e está relacionado com as emoções. Como digerimos as emoções, o que as emoções geram em nossa vida. Fisicamente ligado ao poder digestivo. Seu excesso se evidencia quando nos voltamos para as emoções e prazeres imediatos, quando apenas o que é momentâneo nos interessa, quando apenas aquilo que nos dá prazer ou desgosto agora. Isto é importante para mim. E nesse momento nós vemos um Manipura em desequilíbrio. Por exemplo, não importa se depois eu passo mal, mas eu vou comer e comer e comer e comer. Ou então, quando vemos que uma das nossas ideias estão indo contra toda a população, mas eles vão ver, eu quero mostrar a minha ideia. Essa falta de discernimento também é ligado ao Manipura Chakra. Quando enfraquecido, sugere carência energética, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional, dificuldade de digerir emoções. Em equilíbrio, confere boa digestão, bom discernimento e consciente manejo das emoções. Bem interessante o âmbito deste Manipura. Como lidamos com as nossas emoções? Swadhisthana, o segundo chakra, é responsável pela saúde geral do organismo. Por ele penetram energias cósmicas mais sutis, que a seguir se distribuem pelo corpo. Relaciona-se com o poder criador, a energia sexual. Muitos dos filósofos atuais falam de uma forma muito correta e muito empolgante sobre o princípio da cocriação. Somos co-criadores. E o Swadhisthana Chakra é um dos que mais representa essa energia criativa. É justamente pela ação potente de Swadhisthana Chakra que nós conseguimos manter não somente a espécie humana, mas todas as espécies se mantêm pela influência de Swadhisthana Chakra. Se enfraquecido ou em excesso, provoca anomalias da sexualidade, excesso de hormônios, sexualidade exacerbada ou até mesmo a presença de tumores na região. Quando o Swadhisthana está desequilibrado, a nossa capacidade de lidar com a energia sexual também é
Por exemplo, isso, um tarado sexual, quando há taras, quando há excessivas fantasias, isso também indica um distúrbio de Swadhisthana. Se saudável, propicia boa captação energética e a relação com o exterior e os que estão ao nosso redor. Uma pessoa muito cativante, se diz que ela tem uma energia que nos mantém interessados. E essa energia é típica de Swadhisthana. O primeiro chakra, o chakra Muladhara. Mula se refere a uma raiz. Muladhara, aquele que sustenta, que é de novo um sinônimo de mula, é a raiz que dá o sustento. O primeiro chakra, chakra básico ou raiz, situado na base da espinha da coluna, da espinha dorsal, e é relacionado com a sobrevivência, sistema imunológico, vontade de viver. Os distúrbios desta energia se evidenciam na falta de entusiasmo pela vida, medo, insegurança ou pela inconstância nos projetos de vida, inconsequente, sem paciência para colher os frutos. Sustentabilidade e capacidade de absorção de energia útil se apresenta quando Muladhara está em equilíbrio. No próximo vídeo, nós vamos falar mais especificamente sobre estes 7 chakras, já falando sobre os seus aspectos mais sutis que foram vistos pelos videntes da época.